boa tarde a todos. Bem, praticamente nós estamos aqui com uma finalidade. Nós queremos abordar assunto que tem a ver com o evangelismo cá neste setor do cruzamento, razão pelo qual que daqui a instante terei na minha mesa os meus convidados que virão aqui a fim de abordarmos o assunto a respeito do evangelismo. Então, eu sei que os meus convidados estão demorando, mas eles logo estarão chegando. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, podemos nos assentar. Bem-vindo, bem-vindo, seja bem-vindo, podemos nos assentar. Oh, bem-vindo, irmão Adelino. Sejam todos bem-vindos. Bem, praticamente, vocês como vedes, existe uma urgência em nós pregarmos o Evangelho, pois o povo está perdido, o povo jaze nas trevas. Quando Jesus Cristo soube que João Batista fora preso, ele teve que voltar para a Galileia, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, na cidade marítima, nos confins de Zebulon, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. O profeta Isaías profetizara dizendo que a terra de Zebulon e Naphtali, junto ao mar, o povo estava sentado em treva. Então, desde o momento que Jesus começou a pregar, a dizer: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, meus amados irmãos, nós precisamos com muita urgência em pregar o Evangelho. Bem, hoje o nosso ponto de pregação será no setor do anjo. O setor do anjo clama pela presença de Deus, clama pela palavra de Deus. Então nós precisamos pregar aquele setor para que as pessoas ouçam a bondade de Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Então eu creio que os meus irmãos estão dispostos. Amém. Amém. Aleluia. Então, sem mais delongas, irmãos, é preciso ter paciência. Quando se fala de pregação ou evangelismo, é uma tarefa muito difícil, porque requer um coração comprometido com a palavra de Deus. Nós precisamos comprometer com a palavra de Deus, irmãos. Não é mais tempo de ficar em casa relaxando. Não é mais tempo de ficar em casa comendo pipoca. Não. É tempo de nós evangelizarmos. Só assim que o fim virá. Porque a palavra de Deus diz assim: ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, para nós pregarmos o Evangelho, requer uma vida de santificação. Precisamos orar, precisamos clamar pela presença de Deus. Porque não dá para pregarmos o Evangelho sem a vida profunda de oração. Se nós não tivermos uma vida profunda de oração, não vamos conseguir pregar o Evangelho. Amém. Faremos turismo. É aquilo que estamos aí ao Evangelho, mas ninguém vai se converter, porque a pessoa que está pregando o Evangelho não é convertido, e não sendo convertido, automaticamente a vida espiritual dessa pessoa fica pior, porque o objetivo da mensagem é que as pessoas mudem de ideia, mudem de comportamento. Se nós vemos na Bíblia Sagrada, relata a história de Jonas, a palavra veio a ele para que ele pudesse pregar para Nínive. Nínive era uma cidade perdida. Era uma cidade que não sabiam, não conheciam o Deus verdadeiro. É uma cidade na qual se matava muito. O assassinato naquela cidade, para eles era normal. Razão pelo qual que Deus teve que chamar o seu servo, o profeta Jonas, para que ele pudesse ir naquela cidade a pregoar o Evangelho. Aleluia. Então, meus irmãos, é basicamente isso. É basicamente isso. Eu sei que às vezes o meu irmão Adelino queira adicionar uma palavra a respeito do evangelismo. Aleluia. Amém. Fico a imaginar, fico a refletir acerca do evangelismo, que é um tema muito pertinente, preponderante, que é necessário frisar nesta caminhada. Praticamente, falando do Evangelho, nós olhamos na pessoa de Jesus. Amém. O Evangelho é Jesus Cristo. O
O Evangelho é nada mais, nada menos senão as boas novas, boas notícias. Então, se nós falamos do Evangelho, nós estamos a falar de luz também. Porque a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele quando se apresentou ao mundo, que estava em treva, a Bíblia fala que o povo viu uma grande luz. Só que essa luz, que era Jesus, o povo negou Jesus. Então, o Evangelho é que tem a missão de transformar vidas. O Evangelho que é a palavra de Deus. Por isso, falando do Evangelho, é falar de um tema fundamental na palavra de Deus. Por isso, o Evangelho é necessário. E nós não podemos ficar relaxados. Nós não podemos ficar sentados. Nós devemos ir pregar. E a palavra de Deus diz que ir ao mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Aleluia. Amém. Por isso nós temos que pregar o Evangelho. Então era isso que poderia trazer o povo de Deus. Aleluia. Amém. Então, sem mais delongas, assim nós falamos um pouco a respeito do Evangelho. Então, nós, nesse momento, temos que estar falando, estar fazendo isso, irmãos. Amém. Então, nesse momento, nós vamos pregar o Evangelho. Não é isso, irmão Bernardo? Amém. Aleluia. Amém. Então, nesse momento, nós vamos pregar o Evangelho. Então, foi uma bênção estar aqui convosco, conversando a respeito da palavra de Deus. Então, Deus abençoe grande e fortemente. Irmãos, Valdo, Pai do Senhor, mais uma vez. Nossos queridos, vamos cumprir o ID, aleluia. Amém. Vamos cumprir o ID. Precisamos sangrar, precisamos clamar, precisamos ter uma vida de muita busca, irmãos. Vamos buscar o Senhor. Não creio isso aí. Assim, os meus convidados saíram, retiraram-se. Bem, praticamente é uma bênção enorme nós falarmos a respeito do Evangelho. Pois são as boas novas do reino. Não se pode alcançar uma cidade se não nós pregamos o Evangelho. A cidade só será alcançada com a pregação do Evangelho. Sem a pregação do Evangelho, a cidade não será alcançada. Por isso que Cristo diz assim: ide ao mundo, pregai o Evangelho a todas as nações. Então, só basicamente isso. Muito, mas muito obrigado pela atenção dispensada. Deus abençoe grande e fortemente.